Meu nome é Luciana Riolon, eu sou fonoaudióloga, psicopedagoga e esse é o meu canal. Se você gostar, inscreva-se, deixe o seu comentário no final e o like, ok? Bom, hoje vamos falar de uma coisa que é realmente para mim um legado, algo que eu gosto muito de atender, minha grande paixão de vida, pode-se dizer, o autismo infantil ou transtorno do espectro do autismo. Mas o que é isso? O que é o transtorno do espectro do autismo? Então eu quero falar de uma forma que você, pai, mãe ou profissional que não atende essa área, compreenda o que é, porque somente a gente entendendo o que é que a gente pode atender ou tratar de forma adequada. O que é o autismo? Bom, o transtorno do espectro do autismo, dentro do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico das Doenças Mentais, ele é caracterizado, eu vou até olhar aqui e fazer uma colinha, mas eu vou explicar isso para você de forma muito mais adequada, é um transtorno do neurodesenvolvimento da criança, é muito importante a gente fixar da criança, caracterizado por dificuldades na interação social, na comunicação e com comportamentos restritos e repetitivos. Bom, neurodesenvolvimento é que realmente o autismo ele acaba interferindo na forma como essa criança vai se desenvolver em relação à linguagem, em relação à comunicação dela, à interação social. Então é como se ele fosse um invasor do neurodesenvolvimento dessa criança. As alterações são neurológicas, é no funcionamento do cérebro. Por que criança? Porque as características, que são várias, elas são apresentadas, elas aparecem na criança até 3 anos de idade. Porque se uma criança apresenta as características após 3 anos, aí não é autismo, é outra síndrome degenerativa. Então, muito importante, todos os sinais e sintomas do autismo, eles devem estar presentes até 3 anos de idade. Esses sinais e sintomas, eles vão se apresentar de grau variado de criança para criança. Algumas vão ser mais graves, outra com uma gravidade menor. Isso está relacionado ao espectro. Dentro dessa faixa, desse espectro, eu tenho crianças muito graves, com sinais e sintomas mais exacerbados, até as crianças moderadas, que têm os sinais e sintomas não tão graves, e aquelas que têm poucos sinais e sintomas, que é comumente chamado de autismo de alto funcionamento, ou no outro extremo maior, a síndrome de Asperger. Em outro vídeo eu vou estar falando sobre a diferença de cada grau do autismo, ok? Bom, a grande dificuldade, é muito importante falar, que além dessas características estar presente até 3 anos de idade, a gente precisa também ficar atento para você intervir antes dos 3 anos de idade. O grande problema do autismo, isso as pesquisas já vêm mostrando aí, a gente apresenta momentos da nossa vida onde ocorre a poda neural. O que é poda neural? Os neurônios que eles não são utilizados, eles são podados, descartados no nosso corpo. As pesquisas têm mostrado, na área de neurociência, que essa poda neural pode não ocorrer nas crianças com autismo, então os neurônios acabam ficando a mais e aí atrapalhando esse neurodesenvolvimento, ou a criança acaba tendo podas de neurônios bons e acaba tendo dificuldade para desenvolver aspectos, principalmente aquele que é o que os pais mais almejam, a falha e a linguagem. Quando você tem uma intervenção antes dessa poda neural, esses neurônios que estão utilizados, a tendência deles não ser podados será maior. Então esse prognóstico, o que é o prognóstico? O que eu penso do futuro dessa criança vai ser melhor se ela tiver uma intervenção precoce e essa poda de neurônios bons não ocorrer. Então, assim, quais são, de repente, as características e os sinais que a gente deve estar atento numa criança? Bom, eu vou dar exemplo de alguns sinais agora. Por exemplo, a criança que não olha nos olhos da mãe quando ela está amamentando. Crianças muito quietas, que não acordam por nada, não sentem fome, não choram quando estão com fome, a mãe precisa acordar para amamentar. Criança que o bebê, quando você pega ele no colo, ele não se aninha, ele tem muitas vezes dor. Tem criança que tem dor no banho. Então, assim, você vai dar banho na criança, ela grita. E a gente já sabe que essa dificuldade do tato é que a criança com autismo ela pode ter dor. As alterações na parte sensorial são muito importantes. Então, a seletividade alimentar, que pode ser
porque a criança não aceita alguns alimentos porque ela tem alta sensibilidade na língua e o peso do alimento causa dor, ou ela tem dificuldade em aceitar diferentes texturas. Então aí o que ela faz? Ela é seletiva, ela só aceita alguns tipos de alimento, outros não. Dificuldade assim na interação social, então ela não brinca com a mãe, ela não troca olhar, ela não sorri, ela não aprende a falar tchau na idade que é para aprender, um ano e pouquinho, a palavra não vem, ela não pede as coisas, ela chora ou se joga no chão numa birra, onde você não sabe o que está acontecendo, porque a criança não sabe se comunicar. Então essas são algumas características, né, da criança que tem o autismo. É claro que assim, eu estou falando de uma maneira muito mais resumida, isso vai muito além. A nossa avaliação, ela avalia ponto a ponto o desenvolvimento infantil. Então, tá falando, o que fala, como fala, pede, ela consegue, dependendo da idade, por exemplo, falar o número de palavras adequadas. Por exemplo, com 2 anos, a criança tem que estar falando no mínimo 50 palavras. Então, existe algum atraso? Então, é a partir daí que a gente vai avaliar e entender por que isso acontece. Geralmente, no autismo, está relacionado aos 5 órgãos dos sentidos, mas isso eu vou falar em um outro vídeo. Bom, se você gostou, deixa seu like e o seu comentário vai ser muito bem-vindo. Até um próximo vídeo.